Assista agora ao resumo do capítulo 102 de Um Refúgio para o Amor. Cláudio vence Maximino no tribunal e diz aos repórteres que eles já podem estampar na capa de seus jornais que Cláudio Linhares provou sua inocência. Padre Ernesto liga para a funerária e pede a Procópio que passe um recado para Luciana. Os Torreslanda chegam em casa e a Cobra Master inferniza a cabeça de Ursinho dizendo que não adiantou nada ele ser um homem poderoso se Cláudio conseguiu provar sua inocência. Ursinho furioso manda ela calar a boca porque ela não sabe o que está falando. Brígida corre e liga para Jararaca e diz que Cláudio foi inocentado, deixando ela desacreditada. Bicha fofoqueira essa Brígida, cara. Ursinho furioso diz que serão tempos difíceis e que precisa da ajuda dos filhos. Patrício pergunta a ele porque dentro desses 20 anos ele nunca tentou ajudar Linhares se eles eram amigos. Cláudio comemora com Barreira, Norma e Melissa sua vitória e diz que o dinheiro não lhe importa e sim que sua dignidade fosse recuperada. Ursinho diz para Patrício que ele e Cláudio eram sim amigos, mas ele tramou essa fraude contra ele. Patrício não leva muita fé no que o pai disse e diz que acredita que Cláudio seja sim inocente. Procópio vai até Luciana e diz que Estela, Padre Ernesto e Cláudio Linhares ligaram da capital procurando por ela. A Cobra Master diz a Constanza que Cláudio foi inocentado. Constanza diz que enfim a justiça começou e a Cobra diz que parece que ela e Melissa estão contra eles e só falta agora a sobrinha se apaixonar pelo seu pior inimigo. Cláudio diz a Luciana que foi inocentado e ela diz que está muito feliz e deixa Cláudio emocionado ao chamá-lo de pai. Rodrigo diz que eles precisam apelar porque Cláudio não pode ficar com a metade da fortuna da família. Patrício pergunta ao pai quem é Pedro Campos e deixa Maximino incomodado. Cláudio diz a Luciana que vai falar com Norma para fazer a compra da casa, mas Luciana diz que é melhor que ele vá vê-la primeiro para depois comprar. Oscar diz a Patrício que Pedro Campos trabalhava no setor de finanças da empresa e Maximino garante que ele era cúmplice de Cláudio. A Cobra Master furiosa conta ao padre que Cláudio ficará com a metade da empresa e não aguenta mais tantos problemas. O padre recebe a ligação de Luciana e ela escuta quando a Cobra Master diz a ele que não vai ficar esperando ele falar com essa mulherzinha para depois atendê-la. Luciana diz ao padre que liga depois e desliga o telefone. Maximino diz aos funcionários que não dará a Cláudio o que o juiz exigiu. A fofoqueira da Brígida diz à Cobra Master que Matilde tomou um café com o padre e acha que ela contou que Luciana está grávida. A Cobra fica furiosa e pega Matilde pelo braço perguntando quem mandou ela contar isso ao padre. Quando Patrício chega e manda a mãe largar Matilde e diz para Brígida guardar sua língua e recolher suas coisas e sair da casa. Eita que a Cobra vai fumar agora. A Cobra tenta apelar por Brígida, mas Patrício diz que não e manda ela sair de lá porque ela passa informações da casa para Clara e Julieta. A Cobra diz para ele não se preocupar com isso e deixar ela resolver as pendências da casa. Patrício diz a Brígida que ela se safou porque sua mãe pediu, mas na próxima ele e Rodrigo vão expulsá-la de lá. Matilde chama ele para ir ao seu quarto e deixar sua mãe e Brígida resolverem as coisas. Brígida reclama com a patroa Cobra que Patrício a tratou muito mal e ela diz para Brígida que sabe muito bem que ela passa as informações da casa e ela só está lá porque é conveniente para ela, mas se Patrício e Rodrigo decidirem que ela vai embora, nem Deus poderá salvá-la. Matilde diz a Patrício que ela mesma contou à sua mãe que Luciana está grávida. Ele diz que agora as coisas ficarão piores para a família porque seu pai terá que renunciar 50% da empresa para Cláudio, deixando Jana chocada ao entrar no quarto. Jana pergunta ao irmão se eles terão que deixar a casa e Patrício diz que não porque a fortuna deles é muito grande.
Constanza chega e diz que vai ver Melissa e Jana se oferece para ir junto. Rodrigo diz na empresa que não aceita dar esse dinheirão para Cláudio Linhares porque ele já roubou Luciana e agora não pode ficar com sua fortuna. Luciana chega muito feliz e diz que Cláudio foi inocentado, deixando Magda, Paz e Arixé muito contentes. Melissa pede para Jana que não fique triste com ela, pois ela sempre está do lado da justiça e sempre acreditou que Cláudio fosse inocente. Jana diz que entende e que seus irmãos também acabarão entendendo e diz que acontece muitas coisas na sua família e que ela não fica sabendo e se sente muito mal porque eles a tratam como uma menina que ela não é mais. Ela pergunta à prima o porquê ela não vai mais à casa e Melissa diz que não quer falar sobre isso. Constanza pede para que a sobrinha não peça a elas que conte algo que nem seu pai poderia lhe contar e manda ela perguntar à sua mãe. Rodrigo vai para sua sala furioso quando a Jararaca chega exigindo que ele explique o porquê não entra em contato com ela. Rodrigo diz para ela o deixar em paz porque está cheio de problemas e ela diz que já sabe que Cláudio ficará com metade da nossa fortuna. Rodrigo fica espantado ao ouvir ela falar nossa fortuna e diz que ela só está interessada no dinheiro. Clara diz que ela é casada com ele, então a fortuna também é dela e Rodrigo diz que nem considera ela como uma esposa. Rodrigo vai até Patrício e diz que não aguenta mais Clara e se arrepende de ter se casado com ela. Patrício diz que ele está vivendo as consequências de suas escolhas porque se tivesse escolhido Luciana seria o homem mais feliz do mundo. Rodrigo grita e diz que não aguenta mais o irmão falar de Luciana e ele diz que os dois estarão unidos pelo resto de suas vidas. Luciana conta a Paz que Rosa Helena estava com o padre quando ela ligou para ele e Paz diz que ela jamais encontrará descanso enquanto não se arrepender de tudo que fez. Rodrigo diz ao irmão que não é questão de destino e que Luciana escolheu se separar dele. Patrício diz ao irmão que eles estão unidos para sempre porque Luciana está grávida e deixa Rodrigo em choque. Assista agora o resumo do capítulo 103 de Um Refúgio para o Amor. Patrício diz a Rodrigo que ele e Luciana ficarão unidos para sempre porque ela está grávida. Rodrigo fica desacreditado e lamenta de ter se casado com Clara sem amor enquanto Luciana está grávida e realmente é a mulher que ele ama. Patrício diz ao irmão que em seu lugar largaria tudo e iria atrás de Luciana, mas Rodrigo diz que ela quem foi atrás do divórcio. Rodrigo pergunta ao irmão se sua mãe sabe e Patrício diz que sim. Ele fica furioso e diz que tudo para sua mãe precisa ser um mistério e diz que só vai voltar a casa por causa dele, seu pai, Jana e Matilde e que sua mãe não merece sua afeição. Patrício diz que sua mãe está mal e Rodrigo diz que ela não está tão mal assim, só quando é conveniente para ela. Ele sai furioso e deixa o irmão no quarto. Brígida escreve seu romance quando Matilde vai até ela e diz para ela tomar cuidado porque se ela vacilar de novo Patrício vai expulsá-la da casa. Ela diz que não está nem aí e que se isso acontecer ela vai trabalhar com Clara. A Cobra Master está rezando quando Rodrigo chega furioso e ela diz que está fazendo sua oração. Ele esculacha a mãe e diz que não adianta ela rezar e ser a pessoa que ela é fazendo mal aos outros e revoltado ele pergunta por que ela não disse que Luciana está grávida. A Cobra, muito ofendida, se defende dizendo que faz de tudo pelo bem dos filhos, mas Rodrigo não aceita e diz que Deus não se agrada que ela destrua a vida dos outros e nem permite que eles vivam suas vidas. Eita que agora o negócio vai ficar bom. A Cobra diz que ele toma más decisões e Rodrigo diz que sua vida é Luciana e por mais que ele esteja casado com outra mulher, Luciana sempre será sua vida. A Cobra fica furiosa e grita que Luciana é uma maldita. Ela vai beber a água quando recebe uma ligação da Jararaca e conta a ela que Rodrigo já sabe que Luciana está grávida e ela fica sem reação.
Aquiles vai atrás de Procópio e pede a ele para tomar conta de seu armazém porque vai precisar ir à capital. Procópio diz que vai pensar e Aquiles vai embora. Gente, quando Aquiles está andando na rua, ele escuta uma voz como de um fantasma, sei lá, e ele fica procurando, mas depois se assusta com a gargalhada do fantasma e sai correndo. Essa foi boa, até o brabão do Aquiles quase se mijou com medo de fantasma. Lastra pede a Violeta que chame sua amiga Ofélia para voltar a trabalhar na boate, mas Violeta diz que ela não quer e ele se oferece para ajudá-la a arrumar um emprego em outro lugar, mas Violeta diz que ela é tímida e reservada e Lastra diz que gosta disso. A jararaca perturba Rodrigo porque ele não avisou mais uma vez a Dondoca que não iria direto para casa e ele diz que Luciana está esperando um filho dele. A jararaca começa a plantar discórdia na mente de Rodrigo e diz que talvez esse filho seja de Cláudio Linhares e garante que não vai permitir que ele registre essa criança. Rodrigo diz que ela não tem que permitir nada e pega suas roupas de cama para ir à sala. Ela, não contente, vai atrás dele e Rodrigo diz que no outro dia eles conversam. Ele fica sentado na sala pensando que terá um filho da sua mulher tão amada. Cláudio diz a Barreira que precisa ir ver Luciana em seu povoado e conta, muito feliz, que ela o chamou de pai. Maximino diz a jararaca que terá que dar a Cláudio o que o juiz exigiu e ela diz que em seus bens Cláudio não toca. Maximino agradece em tom de deboche por ela estar ao seu lado e ser a esposa ideal que ele precisa nesse momento. Gente, esses dois se merecem, fala sério. Luciana estava com Arixé quando ele corre para atender a porta. Ele fica surpreso em ver Rodrigo, que faz sinal para ele não falar nada. Luciana pergunta quem é e Rodrigo vem em sua direção e diz que é ele e Luciana deixa cair um vaso no chão. Ela se vira e fica paralisada ao ver seu amado. Maximino pergunta por Rodrigo no trabalho e recebe a informação que ele saiu de casa, mas não atende o telefone. Maximino pergunta a Patrício se sabe aonde ele está e ele responde que não, mas pode imaginar. Rodrigo pede a Arixé que o deixe conversar com Luciana. Rodrigo pergunta a Luciana se é verdade que ela está esperando um filho dele e ela diz que sim. Ele pede para conviver com seu filho, mas Luciana diz que não e que criará seu filho sozinha e ele aprenderá a viver sem seu pai. Rodrigo não aceita e Luciana diz para ele seguir a vida com sua esposa e seu outro filho e garante que ela ficará bem com seu bebê. Rodrigo diz que não vai aceitar que ela dê o nome de seu namorado Cláudio Linhares para seu filho e Luciana se exalta dizendo que não acredita no que ele está falando. Rodrigo faz um escândalo e diz que viu ela junto com Cláudio no dia do encontro que Jana marcou. Gente, que nervoso! Luciana, ao invés de abrir logo essa boca e falar a verdade, fica chorando. Meu Deus! Ursinho já tá revoltado com o sumiço de Rodrigo e pergunta a Patrício aonde ele foi. Patrício diz que imagina que ele tenha ido atrás de Luciana, porque já sabe que ela está esperando um filho dele. A jararaca já ligou pra Cobra Master revoltada porque o marido sumiu e a sogrinha já mandou a real para ela se cuidar porque Luciana é silvestre e com certeza sua gravidez vai chegar até o final. A jararaca fica revoltada e a serpente diz que a culpa é dela, porque não pode deixar ele solto por aí deixando a filha de saco cheio. Cláudio conversa com Melissa quando sem querer deixa escapar que quer comprar uma casa para Luciana e seu neto. Melissa fica chocada ao saber que Luciana terá um filho de Rodrigo e diz que ele precisa saber, mas Cláudio pede que ela não diga nada porque Luciana pediu. Jana pergunta à mãe por que nunca conta nada que acontece na casa e a cobra dá uma desculpa dizendo que tem muitos problemas para resolver. Boris chega e chama Jana para sair. A Cobra Master agradece a irmã por não ter contado nada a Jana e Constanza diz que Melissa não voltará a casa até que ela diga a verdade a seus filhos. Luciana diz a Rodrigo que seu filho será registrado com seus 2 sobrenomes, Torreslanda Linhares,
E Rodrigo pergunta o que ela está dizendo e Luciana diz a ele que Cláudio Linhares é seu pai. A Cobra e Constanza vão ver o padre e ela convida ele para ir comer em sua casa no outro dia juntamente com sua família. Rodrigo diz para Luciana não falar mentiras e ela diz que é filha de Cláudio e Aurora e que sua mãe a entregou aos jardineiros de sua casa, Galdino e Paz Jacinto, e fizeram Cláudio acreditar que ela estava morta. Rodrigo fica desacreditado e pergunta o porquê disso tudo e Luciana diz que só sua mãe pode dizer. Ele chora muito e se ajoelha e pede perdão a Luciana por todo o mal que a causou. Assista agora o resumo do capítulo 104 de Um Refúgio para o Amor. Rodrigo se aproxima de Luciana arrependido depois de descobrir que Cláudio Linhares é seu pai. Ele diz que mesmo tendo casado com outra mulher, nunca deixou de pensar nela. Nesse momento Dona Paz e Magda chegam e Rodrigo pede desculpas a ela. Ele finalmente entendeu porque ela não quis que eles ficassem juntos e agradeceu a Dona Paz por ter sido como uma mãe para ela. Ele diz para Luciana que fará de tudo para que ela e seu filho nunca passem por dificuldades. Ele se despede e vai embora. Luciana não consegue conter as lágrimas, mas Dona Paz a consola. Ofélia diz a Violeta que tem medo que Lastra continue perseguindo ela e Mariana. Violeta preocupada liga para Aldo e pede um encontro para conversarem sobre a situação. No salão de beleza, uma cliente de Nicole comenta que a família Torreslanda terá que dividir metade de sua fortuna com Cláudio Linhares. Vicky fica tão nervosa com a notícia que acaba borrando a unha da cliente. Paz fica preocupada porque Rodrigo com certeza irá reclamar com sua mãe, mas Luciana a tranquiliza, dizendo que essa senhora não fará nada contra ela, pois agora tem seu pai e Rodrigo ao seu lado. Rodrigo entra na sala de reunião e pede para falar sozinho com o pai. Com muita raiva, ele questiona por que seu pai nunca revelou o segredo de que sua mãe entregou Luciana quando ela era bebê. Agora ele entende a fúria de Cláudio e admite que faria o mesmo. Ele chora e diz que não consegue entender a atitude de sua mãe e que não consegue vê-la como mãe. Maximino fica sem saber o que dizer, mas acaba explicando que ele e Aurora eram apenas amigos, e sua mãe desenvolveu essa ideia maluca de que eles eram amantes. E quando o bebê nasceu, ela entregou Luciana. Rodrigo questiona por que o pai nunca revelou a verdade e permitiu que sua mãe maltratasse Luciana. Maximino confessa que também foi pego de surpresa quando ela contou. Rodrigo diz que isso destruiu seu casamento, e Maximino pede que ele perdoe sua mãe, mas Rodrigo diz que não sabe se é capaz. Rodrigo chega em casa, e a Jararaca vai atrás dele, toda brava, perguntando onde ele estava e reclamando que ele não tem consideração pela mãe doente. Rodrigo, bem irritado, solta que não quer saber nem da mãe nem dela, e sai voando na sua moto. A Cobra Master bate um papo com Patrício e fala que ele vai encontrar alguém que o amará de verdade. Patrício, meio enrolado, admite que está apaixonado, mas não revela o nome da pessoa, deixando a Cobra curiosa. Maximino diz a Oscar que Rodrigo já sabe que sua mãe entregou Luciana, e ele acha que Rodrigo provavelmente não irá ao almoço em família no dia seguinte. Além disso, Maximino tem certeza de que, quando Rodrigo confrontar a mãe, o relacionamento familiar nunca mais será o mesmo. Constanza vai visitar Patrício, que mostra a ela que já consegue mexer a mão. Ela fica feliz pelo sobrinho, mas Patrício pede que seja uma surpresa para seus pais. Luciana desabafa com Paz sobre como ficou triste ao ver Rodrigo naquela situação, e as duas se assustam quando alguém bate na porta. Luciana vai atender e fica toda sorridente ao dar de cara com Cláudio Linhares. Cláudio conta que foi até o tribunal, e Paz diz a ele que Rodrigo também deu as caras por lá. Luciana não perde tempo e diz que já contou a história de que Rosa Helena a entregou quando ela nasceu.
Ursinho relembra da ordem do juiz para repartir metade das ações com Cláudio e do momento em que Rodrigo admitiu que agora entende Cláudio e que faria a mesma coisa, ou talvez algo ainda pior. Agora sim a novela vai pegar fogo. Estou louca para saber o fim dessa cobra master. Vicky chega toda animada, pronta para desabafar com seu ursinho, mas ele manda real de que só quer um tempinho de paz. Ele diz que já tem problemas demais e só quer relaxar um pouco com ela. Vicky já começa a esboçar os planos de Aldo, falando que precisa discutir o que vem por aí, mas Ursinho não parece muito convencido. A cobra master acorda de bom humor, talvez porque tenha descansado seu veneno. Matilde comenta que todo mundo foi pro clube, menos Patrício, que está na terapia. A cobra quer saber de Rodrigo, mas Matilde diz que ele não deu as caras. Ela fica toda contente porque a família vai se reunir para almoçar juntos, e ela tá esperando que o dia seja de boa. Jana, Boris, Melissa e Aldo estão no clube e Aldo, todo curioso, pergunta à irmã por que ela anda sumida da casa. Ela solta a desculpa de que tá atolada de exames e dormindo mal. Ursinho tá lá batendo papo com Oscar e Constanza falando sobre ter que repartir metade da grana com Cláudio Linhares. Constanza tenta dar uma acalmada, dizendo que a justiça tá feita, mas Ursinho perde a paciência e pergunta se ela também tá do lado de Cláudio, igual Melissa. Constanza diz que não, mas que Cláudio conseguiu provar que não é culpado, e quem cometeu a fraude foi o tal Pedro Campos. Boris convida Jana para sair para almoçar, mas ela responde que sua mãe está exigindo que ela participe do almoço em família. Ele brinca que vai ter que encarar muitos almoços assim quando eles estiverem casados. Jana fica um pouco sem jeito e decide soltar a pergunta que estava entalada. O que realmente aconteceu naquele dia em que ele apareceu todo machucado na sua casa? Boris conta que brigou com Lorenzo porque o cara estava na porta dele querendo vê-la. Jana perde a paciência e dá uma bronca em Boris, dizendo que ele não pode sair fazendo esse tipo de coisa. Ele pede desculpas e confessa que agiu assim porque está completamente apaixonado por ela e morre de medo de perdê-la. Ela diz que se o namoro deles acabar vai ser por causa dele mesmo, não de ninguém. O pessoal da vila arruma suas tralhas animados para aproveitar o domingão ao máximo. Cláudio mostra a Luciana uma cópia do seu testamento, e Paz avisa para ele não falar de morte, que isso dá azar. Ele diz que só tá se precavendo e quer deixar tudo que tem para ela. Luciana fica sem reação, e ele pede que ela aceite, explicando que é sua única família e que ela pode ajudar quem quiser. Luciana explica que não quer mudar seu estilo de vida e que valoriza ganhar seu dinheiro trabalhando. Cláudio, cheio de orgulho, diz que respeita sua independência, mas deseja que saiba que pode contar tanto com seu dinheiro tanto com a metade da fortuna da família Torreslanda. Assista agora o resumo do capítulo 105 de Um Refúgio para o Amor. Cláudio diz a Luciana que ela herdará a metade da fortuna da família Torreslanda. Maximino diz a Melissa que a respeita, mas não entende o porquê ela apoiou Cláudio no tribunal. Melissa responde que ele é seu instrutor da tese e sempre acreditou em sua inocência. Melissa diz que fica feliz em saber que outro homem foi o responsável pela fraude e não poderia imaginar que seu tio teria feito tanto mal para Cláudio. Ursinho diz que é um homem correto e só está correndo atrás de se defender, mas não é um criminoso. Quem vê ele falar assim até acredita, né? Cláudio explica a Luciana que o juiz decidiu que ele ficará com metade da fortuna dos Torreslanda e Luciana diz que não gosta muito disso e nem saberia o que fazer com isso tudo. Paz pede a Cláudio para desistir disso porque ela e Luciana não querem viver com medo o tempo todo, mas Cláudio diz que elas agora têm ele para protegê-las. A galera da vila finalmente chega ao destino e aproveita para passear e curtir junto. Os Torreslanda voltam do clube,
E a cobra master solta para Melissa, que tá bem contente de vê-la de volta em casa. A cobra dá um sermão em Constanza, dizendo que ela precisa dar uma controlada melhor nos filhos. Só que Constanza não engole e solta umas verdades na lata, que deixa os filhos tomarem as próprias decisões. E fala que a cobra master não pode dar conselhos porque olha a situação dos Torreslanda e o sufoco de Rodrigo. Ursinho tenta falar com a cobra master sobre Rodrigo, mas ela não quer e fala que Rodrigo não é o único filho que eles têm. A cobra master sai toda brava, deixando Ursinho também revoltado da vida. Cláudio está tentando convencer Luciana de que ela deve aceitar a fortuna e apoiá-lo na briga com os Torreslanda. Mas Luciana fala que é da turma da cerâmica e que gosta disso. Cláudio não desiste e solta que com a herança, Luciana vai ser dona da metade do negócio e precisa saber lidar com os Torreslanda. Ursinho pega o celular e liga para o tal Pedro Campos, querendo entender qual é a desse cara que resolveu dar um depoimento a favor de Cláudio. O cara responde que ele já se vingou de Cláudio por 20 anos e agora já não trabalha mais para Ursinho e quer seguir sua vida em paz. Ursinho fica revoltado e diz que vai caçá-lo até no inferno. Parece que Ursinho se ferrou, né, gente? Polo capricha na serenata para Violeta, enquanto ela pensa como falar com ele sem magoá-lo. Enquanto isso, na casa, Torreslanda Jararaca desabafa com a sogra sobre a falta de atenção de Rodrigo. A serpente diz que eles deveriam viajar e a cobra master concorda e promete falar com Ursinho para mandar Rodrigo para o Canadá. Rodrigo chega na hora e diz que nem a mãe nem o pai vão mais dar ordens na vida dele. A Jararaca começa a reclamar, mas Rodrigo manda ela ficar na dela e chama a mãe para bater um papo na biblioteca. Sinto o cheiro de cobra sendo desmascarada aqui, hein? Na biblioteca, Rodrigo diz que já sabe de tudo, e a cobra master finge não saber do que ele está falando. Rodrigo sem papas na língua. Lembra que há 19 anos atrás ela entregou uma bebezinha indefesa para a Paz Jacinto. Ele diz que já sabe de tudo, e que Luciana é filha de Cláudio. Rodrigo revoltado parte para cima da cobra master querendo que ela diga se foi ela que entregou Luciana. Ela diz que sim com toda a raiva do mundo. Enquanto isso, Brígida e Matilde estão preparando a mesa pro almoço, e Brígida não para de resmungar que não tem um dia de folga em almoço de família. Constanza chega perguntando pela irmã. Brígida conta que a chefa está trancada na biblioteca com Rodrigo, e Clara e Julieta estão na sala. Constanza decide ir falar com elas e chama Brígida para ir junto. Rodrigo diz à mãe que foi ver Luciana para confirmar se ela tá realmente grávida. A cobra curiosa quer saber se Luciana pediu dinheiro, mas Rodrigo fica bolado e diz que não porque o bebê é dele. Ele joga a bomba que Luciana contou tudo, e a cobra fica doida, jogando tudo que vê pela frente, e furiosa diz que Paz quebrou a promessa de nunca abrir o bico. Eita que agora o negócio vai ficar bom. A cobra se faz de cínica e diz que desde o momento em que Luciana chegou na casa ela já sabia que isso era o começo do fim de sua paz. Rodrigo fica bolado e diz à mãe que ela arruinou a vida dele, e ela fica com aquela expressão de maluca, olhando para ele. Rodrigo quer entender o porquê da cobra ter feito isso, e ela solta a bomba de que foi para se vingar de Aurora, porque ela foi amante de seu pai. Rodrigo, chocado, diz que ela cometeu um crime e ela ainda teve a audácia de mandar o próprio filho ligar para a polícia e até para o capeta para levá-la presa. Realmente essa daí tem que andar com gente do tipo dela, só o diabo mesmo. Rodrigo, coitado, tenta entender se a mãe tem algum arrependimento e ela, com veneno escorrendo da boca, solta que não, e que se tivesse outro filho de Aurora, ela faria o mesmo, entregaria a qualquer um. Essa mulher é pura maldade. Oscar aparece na casa e dá um oi para Constanza, a serpente e a jararaca.
A jararaca começa a reclamar do marido e solta que vai pedir ajuda para Rosa Helena. Mas aí Patrício chega e dá um fora nela, dizendo que ela casou com o irmão dele e que a mãe não pode ficar metendo a colher. A serpente pergunta como tá indo o namoro de Constanza e Oscar, e eles respondem que tudo está indo muito bem. Ela já começa a soltar seu veneno com o olhar. Violeta conta às amigas que gosta muito de Polo, mas não quer deixar ele triste, pois ela voltou com Marcial. Rodrigo nota que a cobra não tá legal e pergunta a ela qual dos dois vai contar a verdade para os irmãos. Ele diz que vai falar, mas a cobra manda ele esperar e diz que ela mesma vai dizer. Padre Ernesto aparece para o almoço, e Melissa provoca Jana, dizendo que sua cunhadinha está ali. Jana responde que ela é prima dela e as duas caem na risada. Ursinho pergunta pela cobra e Matilde diz que vai chamar ela, mas Rodrigo chega e pede para esperar. Ele cumprimenta Jana e Melissa e depois vai conversar com o padre, e deixa um clima de mistério no ar. Rodrigo fala que é ótimo o padre estar na casa, principalmente naquele momento. Agora sim o bicho vai pegar. Cláudio convida Luciana para ir com ele até a capital, onde os Torreslanda vão passar a parte dele da empresa. Ela não está muito afim, mas Cláudio a chama para dar uma volta e conversarem melhor. Arixé, muito do espertinho, pede para ir junto e Cláudio deixa. Enquanto todos esperam, a Cobra Master aparece meio chorosa e vai até a porta da sala de jantar. Ela diz que antes de servir a comida precisa falar com todo mundo, e isso deixa o clima muito tenso. A Cobra Master começa a falar e solta que é uma pecadora, como se ninguém soubesse disso, né? Ela confessa que não seguiu a última vontade de uma mulher que já bateu as botas, e entregou um bebê recém-nascido que deveria ter criado como filha. Ela não ligou para o que ia acontecer com a criança e confessa que essa menina é Luciana. Jana corre para abraçar Rodrigo e todo mundo fica ali parado, encarando a maior pecadora do pedaço. Finalmente, parece que o troco vai começar a ser dado para essa cobra. Assista agora o resumo do capítulo 106 de Um Refúgio para o Amor. A Cobra Master abre o jogo com a família e revela que entregou Luciana quando ela era só um bebê recém-nascido. Ursinho pede para ela parar, mas a cobra diz que já que começou então vai contar tudo. Luciana conversa com Cláudio, preocupada com Rodrigo, que ficou lá chorando que nem uma criança. Cláudio diz que a família Torreslanda nunca mais será a mesma depois de descobrir o que a cobra fez. A cobra está lá, chorando e contando para todo mundo como ela foi ruim. Ursinho continua tentando encobrir o que ela fez, mas Rodrigo fica chateado e manda o pai deixar a mãe falar tudo, mesmo que eles tenham visitas em casa. A cobra começa a contar que era amiga de Aurora, até que ela se envolveu com o marido dela. Ursinho fica revoltado e jura que nunca fez nada com a Aurora. Patrício pede ao pai para deixar a mãe continuar, e ele concorda, mas deixa claro que ela não deve repetir isso jamais. Cláudio fala para Luciana que é hora de assinar o que é dele e mostrar para os Torreslanda que eles estão juntos. A cobra começa a contar para os filhos que levou a Aurora pro hospital e lá ela pediu para ela cuidar do bebê. Mas ela diz que não rolou porque a menina é fruto do pecado de Aurora e Maximino. Ursinho surta e grita para ela calar a boca, mas a cobra não se aguenta e continua falando, dizendo que entregou Luciana para os jardineiros. Patrício chama a atenção dela, falando que o que ela fez foi uma covardia. Mas a cobra se defende, dizendo que tudo foi feito por amor aos filhos. Ursinho, irritado, fala que então ela vai contar toda a verdade. A cobra diz que não tem mais nada para falar, mas Ursinho agarra o braço dela e diz que ela vai falar sim. Eita, que agora o babado vai ser forte. Rodrigo perde a paciência e manda parar com as mentiras, e diz para ela contar tudo. A cobra finalmente abre o jogo, dizendo que precisou fazer algo quando descobriu que Luciana era filha de Aurora.
Patrício quer saber o que ela fez, e a cobra fala que pagou uma grana preta para mexer na tumba de um bebê e misturar os ossos com os de Aurora. Os irmãos ficam chocados, e o restante da família não acredita no que estão ouvindo. Ursinho fala que já deu para entender a real, e o padre chama eles para ir à biblioteca. Lorenzo solta a fofoca para a turma da vila de que Luciana é filha de Cláudio, e isso deixa alguns de queixo caído, menos Violeta e Estela, que já sabiam da história. O padre faz um apelo para os filhos perdoarem a cobra por tudo que ela aprontou. Jana não segura a bronca e diz que aquilo foi terrível, e que a mãe nem pensou que isso poderia ter acontecido com ela. A cobra continua batendo na tecla de que fez tudo por amor. O padre pede para todo mundo deixar o rancor de lado e promete que com o tempo tudo vai se ajeitar. A cobra sai da biblioteca com a moral lá embaixo, enquanto todos lá dentro ficam pensando na maldade dela. Cláudio tenta agradar Luciana com alguns presentes, na esperança de convencê-la a ir com ele para a capital. Violeta desabafa com Polo, dizendo que estava na expectativa de que Marcial fosse curtir o passeio com eles, mas Polo deixa claro que os filhos sempre terão prioridade. O padre faz um apelo para que todos perdoem a cobra, lembrando que ela é tão humana quanto qualquer um. Jana comenta que parece que não conhece a mãe e que aquela era outra pessoa. Ursinho chega no quarto e bate palmas ironicamente, dizendo que ela quase o convenceu com sua atuação. Ela diz que não estava atuando, mas Ursinho fala que os filhos não vão perdoá-la tão facilmente. Jana quer saber qual será o plano dos irmãos, e Rodrigo diz que precisam ajudar a mãe, mas não tem a menor ideia de como fazer isso. Ele diz que não pretende voltar àquela casa nunca mais. Parece que a Cobra Master finalmente vai começar a pagar pelo que fez. Luciana se arrepende de ter contado a verdade a Rodrigo, mas Paz insiste que a Cobra Master precisa enfrentar as consequências de seus atos e encoraja Luciana a acompanhar Cláudio até a capital. Magda concorda com Paz, e diz que os Torreslanda precisam perceber que os Linhares estão unidos, mas Luciana ainda está com medo de encontrar a família de Rodrigo. A cobra está lá na capela de braços abertos, rezando e implorando que seus filhos a perdoem e jura de pés juntos que fez tudo por amor. A jararaca, só fazendo cena para Rodrigo, diz que tá morrendo de pena por a mãe dele não ser essa santinha que todos pensavam. Rodrigo manda ela parar de falar mal da mãe dele e diz que nem queria que ela soubesse disso. Mas a jararaca solta que é casada com ele, então é parte da família. Matilde chega e pergunta a Rodrigo se ele não vai se despedir da mãe que está na capela. E ele diz que nem pensar, que ela pode rezar o quanto quiser, mas ele não vai dar o perdão. A jararaca manda Matilde se despedir da sogra por ela e ainda sai rindo da situação. Enquanto isso, Patrício liga para a funerária e bate um papo com Procópio. Ele pede para deixar um recado para Luciana, e Procópio garante que de manhã cedinho no dia seguinte ela vai receber o recado. No dia seguinte, Procópio leva o recado e entrega direto para Dona Paz. Ela fala para Luciana que tem uma mensagem de Patrício e as duas começam a desconfiar que o bicho pegou e que ele já sabe de tudo. Cláudio fala para Norma arrumar uma linha telefônica para botar na casa da Dona Paz, para elas não precisarem fazer a maratona até a funerária. De repente, Barreira aparece e fala que tá tudo armado para ele dar um pulo na empresa dos Torreslanda. Cláudio diz que vai falar com Maximino a sós. Luciana liga para Patrício e pergunta como ele está. Patrício fala que está se sentindo muito mal, e pede desculpas por tudo que aconteceu, por Rodrigo e pela Cobra Master. Luciana responde que não precisa perdoá-lo, e Patrício pede para ficar perto dela sempre. Luciana promete que vai estar ao lado dele quando ele precisar, e aí Patrício solta que daria a vida por ela, e deixa Luciana de orelha em pé.
Ao desenrolar disso tudo, já se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. Beijos e até o próximo vídeo.